Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Daniel, por ser fiel a Deus, foi parar na cova dos leões. Há pessoas que estão pensando em prosperidade. Vou ser fiel a Deus para ganhar mais prosperidade. Vou ser importante. Vou ser chefe, vou ser gente grande, vou ficar famoso. Vou ser fiel a Deus para ficar famoso no mundo. Vou ser fiel a Deus para construir uma igreja para mim, vai ser uma igreja imensa, muito grande, com muita gente. Há pessoas que estão visando resultados. O Daniel foi fiel a Deus por ser fiel, porque ele amava a Deus. E esse episódio narrado no capítulo 6, a gente precisa entender, eu vou comentar sobre isto, Daniel, capítulo 6. O livro não é didático, o livro do profeta Daniel não é cronológico, não é sequencial. Mas aqui nós nos encontramos na época do rei Dario. E para a gente entender, o início do livro é o início do reinado de Nabucodonosor na Babilônia. Aqui no capítulo 6 nós estamos no reinado da Pérsia. Babilônia já tinha acabado. Só para a gente se lembrar, o Daniel foi levado pelo Nabucodonosor, que reinou cerca de 20 anos. Depois ainda veio outro, se não me engano, Evil Merodach, e ainda outro que reinou, Negiglissar, reinou 4 anos. Depois veio o Nabonido, cujo filho era o Belsazar, e aí terminou o reino da Babilônia, lá no capítulo 5, aquele episódio bem narrado no livro, no capítulo 5, quando aquele banquete para 1000 convidados profanaram as taças e objetos sagrados do templo do Senhor, e eles sabendo o que estavam fazendo, e veio aquela mão de Deus e escreveu na caiadura da parede a condenação para o rei Belsazar, que na verdade era um preposto. O pai dele, que era o rei Nabonido, que tinha se afastado para meditações, e o Belsazar ficou no lugar. Naquela noite entrou Dario, o medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Esse foi o Dario que se apoderou. Existe alguma divergência aí quanto aos dados históricos. Não foi esse o Dario que reinou logo. Primeiro foi Ciro, ou pode ter sido apenas um título. De qualquer forma, Deus previu o reinado do Ciro 100 e tantos anos, quase 200 anos antes. Deus previu que o Ciro viria e decretaria a liberdade para os judeus voltarem para sua terra e reedificarem o templo. Depois ainda do Ciro veio o Dario, e então foi nessa época. O Daniel já era velhinho, mais de 70, talvez perto de 80 anos de idade, quando tudo isso aconteceu. Ele tinha sido deixado no ostracismo, essa palavra que quer dizer esquecimento. O Daniel já estava no esquecimento na época do Belsazar, no final do reino da Babilônia. Depois vieram os persas e reconheceram o valor de Daniel, e ele foi colocado como um dos presidentes do reino. 120 satrapias, tinham 120 sátrapas, que eram os governantes locais dessas satrapias, e havia 3 que administravam tudo, e o Daniel era um deles, e o rei gostou tanto do Daniel que queria colocá-lo como o principal dos 3. Isso despertou muita inveja dos outros, que
promoveram uma verdadeira perseguição ao Daniel e faziam reuniões para tentar verificar alguma maneira de achar culpa em Daniel. E chegaram à conclusão que só achariam alguma desavença na área religiosa, porque o Deus de Daniel não era o mesmo Deus que era adorado lá. E então eles começaram a examinar a vida de Daniel e verificaram que ele ia para casa, provavelmente ele morava perto do escritório, do trabalho, e ele ia para casa e 3 vezes no dia ele orava a Deus, se pondo de joelhos. E aqueles homens viram aquilo. Não se sabe se através da janela, se usaram prerrogativa de ter algum servo que tinha acesso à casa de Daniel. O fato é que eles viram, testemunharam que Daniel orava. Foram ao rei com uma proposta escandalosa, mas que conseguiram convencer o rei de fazer um decreto pelo qual qualquer pessoa que fizesse pedido a um outro rei que não a um outro Deus que não ao rei, que fosse então punido, que fosse lançado na cova dos leões. O rei não entendeu bem aquilo, mas para agradar, assinou aquele decreto. Imediatamente aqueles homens que acusavam a Daniel, foram lá espionar a vida de Daniel. Pegaram Daniel orando, Daniel não parou de orar e testemunharam aquilo, 2 ou 3 eram suficientes para testemunhar, e testemunharam perante o rei que o Daniel tinha transgredido as ordens do rei. O rei quis dar um jeitinho, mas eles apertaram com o rei: "Ô rei, não tem jeito. Isso é lei dos medos e dos persas. Não tem jeito, ó rei. O senhor vai ter que condenar o Daniel." O rei ficou meio chateado, mas, por fim, mandou jogarem o Daniel na cova dos leões. Essa cova dos leões era um buraco subterrâneo grande, tinha só um acesso pequeno, uma portinha pequena por cima, e os leões eram mantidos famintos lá embaixo. E quando jogava alguém ali, os leões estraçalhavam. E assim fizeram com o Daniel. E o rei não conseguiu dormir, passou toda aquela noite em jejum e se entristeceu muito. Logo cedo, ao clarear do dia, de madrugada ainda, ele se levantou e foi correndo à cova dos leões e gritou de lá: "Daniel, Daniel, servo do Deus Altíssimo, dar-se-ia o caso de o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Daniel, Daniel." Então Daniel respondeu: "Ó rei, ó rei, vive para sempre, estou aqui. O meu Deus mandou seu anjo e fechou a boca dos leões, porque ele viu inocência em mim." O rei ficou maravilhado com aquilo, mandou descer uma escada, tiraram depressa o Daniel dali e ficou muito bravo e mandou os acusadores de Daniel lá para a cova. E quando os acusadores de Daniel estavam ainda no ar, os leões já tinham estraçalhado de tão famintos. Na verdade, eram muitos leões, não sabemos quantos, mas Deus fechou a boca de todos eles que não pegaram o Daniel. Mas os outros, eles não deixaram nem cair no chão, no ar mesmo, eles já iam pegando os corpos daqueles homens que foram lançados lá. Um término de história muito feliz para quem andou com Deus, o Daniel, e não receou a punição, e mesmo em desacordo com a ordem do rei, ele continuou orando a Deus. Essa lição para nós é muito significativa. O cristão vai ser muitas vezes pressionado no mundo a fazer coisas que o mundo quer obrigar, mas que não são de Deus. Mas quem é de Deus assume o risco. Podem me matar, pode fazer o que quiserem, eu não vou deixar.
de servir o meu Deus. Eu não vou parar de pregar. Pandemia, eu não vou parar de reunir, vou continuar amando os irmãos, reunindo, buscando o Senhor, não vou parar. Pode vir ordem do mundo, o que for, podem me prender, pode fazer o que quiser, eu não vou parar de pregar. O Daniel foi um grande testemunho de Deus perante o rei. O rei foi tocado no seu coração pelo testemunho de Daniel. Deus precisa de pessoas que sejam fiéis como Daniel para tocar o coração de grandes e poderosos. Eles estão acostumados só a ver interesse nas pessoas. As pessoas procuram os governantes e as autoridades somente por interesse, mas eles precisam ver alguém como Daniel, que é fiel. Os apóstolos de Jesus foram ameaçados pelos sacerdotes judeus e eles, ameaçados, receberam essa ordem: não preguem mais nesse nome. E eles já responderam na hora: vocês julguem se nós vamos obedecer primeiro a vocês do que a Deus. O Senhor nos mandou pregar. Vocês estão mandando parar, vocês concluam. Nós não vamos deixar de obedecer a Deus. Vocês façam o que quiserem, mas saibam que nós não vamos atender a uma ordem dessas. E vocês façam o que estiver ao alcance que vocês puderem. Nós vamos obedecer a Deus e não vamos deixar de pregar como Jesus nos mandou. Quem é de Deus age dessa forma. Mas, infelizmente, hoje há muita gente, tem que ser vacinado, estão obrigando a fazer aquilo. Eu quero ser fiel a Deus naquilo que for convicção minha com Deus. Podem fazer o que quiserem. Eu não vou deixar de ser fiel ao Senhor. O Daniel é um exemplo de fidelidade. Já era velhinho, mas não voltou atrás, não cedeu, não agiu por medo. Ele deu bom testemunho, foi fiel. Isso é um exemplo para nós, que cada um de nós entenda isso. Aquele que se envergonhar do Senhor aqui na terra, o Senhor vai se envergonhar dele quando vier na glória dele com os santos anjos. Meu irmão, minha irmã, você está se envergonhando do Senhor? Você está se acovardando? Você está se trancando? Deixando de pregar, deixando de amar, de visitar os irmãos? Você está se acomodando? Pense bem, o mundo manda você parar e se acomodar. Deus manda você agir. Obedeça ao Senhor. Prefira obedecer ao Senhor, ainda que tenha que pagar um preço alto por isso, mas escolha obedecer ao Senhor. O Daniel escolheu e ele está hoje aqui para nós no seu livro e estará por toda a eternidade diante do Senhor pela sua fidelidade. E você, meu irmão? E você, minha irmã, tem sido fiel ao Senhor?